Olá, eu sou a Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje eu vou falar com uma pessoa que eu conheço desde que nasceu. Só não vou falar há quanto tempo, senão vai revelar a minha idade de irmã mais velha. Mas ela é nutricionista esportiva e ortomolecular há 13 anos e ela tem uma pegada assim holística e energética assim como eu. E eu convidei ela aqui hoje porque a gente vai falar de um assunto que interessa muita gente e que, pelo menos para mim, é muito desafiador, que é emagrecer de forma saudável. Então, vamos conhecer ela? Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada pelo convite e quero contribuir com todos vocês. Mas antes de começar esse episódio, eu quero saber se você aceita tirar uma carta. Aceito. Então, vamos lá. Pensa em alguma questão, você já sabe como funciona, né? Embaralha, fecha os olhos, pensa em alguma questão que você quer uma resposta, um direcionamento para o dia de hoje. E vamos tirar essa mensagem. Você vê? Pode falar qual que é, que eu olho aqui para você. A rosa sempre a desabrochar, completamente aberta, está acontecendo para você e não contra você. Bora lá ver o que significa e depois você me conta se fez sentido para você ou não. Não, é a primeira carta, bora lá. A rosa sempre a desabrochar. O desafio da vida é manter o coração aberto quando tudo o que você mais quer é fechá-lo. É permitir que a vida faça você desabrochar. Abrir-se por meio do sofrimento e da perda. Permitir que o que está em ruínas desmorone por completo. Ser humano é um ato de coragem. Uma vida bem vivida é cheia de perdas e tragédias, assim como de triunfos e aventuras. Onde quer que você esteja no momento, a vida está te persuadindo a manter seu coração aberto, independentemente do quanto isso possa doer. Continue desabrochando. Permita que a vida abra seu coração por completo. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Ao invés de amaldiçoar a dificuldade, veja como uma bênção. Abra-se para o fato de que talvez, por mais difícil que seja, a vida está acontecendo para você e não contra você. E um dia, em um futuro não muito distante, você poderá chegar a abençoar aquilo que te quebrou e que fez você se abrir por completo, porque o mundo precisa de você desabrochada. Agora é o momento de ir com calma. Trate-se como um bebê doce e terno. Envolva-se em um manto e confie na mãe que te carrega em seus braços. O mar pode não estar tranquilo para a navegação, mas você está segura e está sendo amparada. Um dia, não muito distante de hoje, você olhará para a transformação e ficará encantado com a poesia da vida. Tudo vai ficar bem. Deixe-se abrir por completo. E aí, fez sentido para você? Faz muito sentido. E, além disso, eu acho que tudo é percepção. A partir do momento que a gente tem uma percepção desse caos que acontece, uma boa percepção, você aprende com aquilo, você pode expandir muito a mente. E acho que vai muito de encontro com o que a gente vai falar aqui. Então, conta pra gente, né, esse desafio que muitas mulheres passam, né, que é emagrecer de forma saudável sem aquele efeito sanfona. Como que você consegue ajudar a gente nisso? Como? Eu sou nutricionista há 13 anos e o que eu percebo? Como eu falei, essa carta ela vem muito de encontro com isso. Eu passei por uma experiência comigo mesmo, de estilo de vida, de muito caos, mas eu cheguei num dado momento agora que eu tô leve, eu tô resolvida com o meu estilo de vida, e eu acho que eu tenho que trazer isso dentro do meu trabalho. E há 13 anos, logo no início, eu vi muito peso das pessoas, de emagrecimento como se fosse uma coisa muito ruim, como se fosse muito sacrifício. Então, nesse período, eu aprendi comigo e com os meus pacientes que a gente pode fazer de forma saudável, de forma leve. Você não precisa fazer de forma sacrificante e temporário. Porque tudo que você faz temporário, você tem um resultado temporário. Então, é algo que eu venho trabalhando muito com as pessoas, a mente. Se a gente não tem clareza do que realmente quer, a gente não consegue chegar lá. E isso é algo que faz total diferença. Se você faz no automático, eu vou comer isso porque tem que comer. O tem que é algo que pesa muito. Então, a gente tem que ter clareza. Por que eu estou comendo isso? A partir do momento que você tem um objetivo claro e compreende esse objetivo, você consegue ter o resultado. Caso contrário,
Não é possível. É um propósito, né? Tipo assim, por que que você quer emagrecer? É uma coisa além só de mudança de hábitos, né? E também, assim, como é que faz? Por exemplo, igual eu, né? Sou mãe, empreendedora, aquela vida corrida. Para mim, o maior desafio é fazer essa comida saudável, natural. Como que você também passa, por exemplo, dicas de como que a gente pode fazer isso, porque comer fora a gente sabe que a maioria dos lugares que a gente come não é uma coisa saudável, né? A gente não sabe que tipo de óleo que a pessoa usa, sal, enfim. Eu sei que sua abordagem é mais natural. Como que a gente pode fazer isso, esse emagrecimento saudável, trazer essa questão da alimentação natural e saudável para a nossa vida de forma consciente? A primeira coisa que a gente tem que ver é o porquê que você quer emagrecer. Eu estou falando de emagrecimento, mas eu trabalho num todo. Eu trabalho também o ganho de massa, eu sou nutricionista esportiva. Não quer dizer que tem que ser só para quem faz esporte. Mas eu quero trazer realmente atividade física porque é uma coisa saudável. Não é somente físico. O físico é uma consequência do estilo de vida saudável. É só uma consequência. Então, quando a gente trabalha o emagrecimento como uma consequência, o cenário muda. Então, a partir do momento que você tem essa mudança de percepção, fica até mais fácil de você organizar a sua rotina. Por exemplo, eu vou ver a sua rotina, isso dentro da consulta, eu vejo a sua rotina, eu organizo a sua rotina com você. Então, eu falo que a gente vai negociar os alimentos. Porque não adianta colocar algo saudável para você se você não gosta. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. A partir do momento que eu tenho esse equilíbrio de você gosta disso, e aí a gente consegue colocar perfeito. Não, se você não gosta, a gente não vai colocar. Então, temos possibilidades. Alimentos naturais temos poucos, se a gente parar para analisar. Então, a gente tem que colocar algumas receitinhas. E receitinhas prazerosas, mas o planejamento, né, que é algo que você precisa fazer antes. Não adianta achar que você vai acordar e já ter tudo pronto, porque a alimentação natural, ela requer atenção, ela requer desprender energia para você fazer. Então, a partir do momento que você consegue isso, organizar a sua rotina com esses alimentos, porque é possível, eu vejo muita gente achando que não, mas é uma percepção muito rasa, justamente porque se você não tem claro, e a compreensão, então, é clareza, compreensão e depois ação, a maioria já vai para ação. E aí é um grande problema. Não adianta você querer atropelar essas fases que você não vai conseguir o resultado. Ou se consegue, você não consegue aprender. É aquele resultado temporário. Um mês você está com um corpo, no mês seguinte você está com outro corpo. E aí vem a frustração. E aí é o grande problema. A partir do momento que você tem uma frustração, você tem medo de um novo desafio. Então, a partir do momento que a gente consegue ter a clareza, e quando eu falo clareza, não é algo assim, eu quero emagrecer. Isso não é uma clareza. Quando você quer emagrecer, por que você quer emagrecer? Qual é o motivo? O que vai levar você, quando você emagrecer? O que vai mudar? Autoestima, confiança. A partir desse momento, você consegue liberar, você expande para outros patamares, seja trabalho, seja família, seja pessoal, tudo. Você muda seu estilo de vida a partir do momento que você está bem com você. Então, eu falo que nutrição é muito além do que se vê. A dieta é muito além do que se vê. Então, primeiro a clareza. Então, é algo que toca o coração. Se você não tocar seu coração e lembrar desse objetivo todos os dias, você não vai fazer. E é onde vem essa questão de como que eu vou introduzir essa alimentação nova dentro da minha rotina? A partir do momento que você tocou o coração. É a questão do propósito, né? Eu vejo que essa filosofia que você está trazendo, ela vale para várias áreas da vida, né? A questão, por exemplo, eu trago muito o assunto sobre empreender. Por que que você está empreendendo? Porque se você não sabe se é só por dinheiro, igual se é só por emagrecer, no primeiro obstáculo você desiste de tudo e volta ao que você era antes. E nada, tipo assim, os hábitos que te trouxeram até aqui não são os mesmos hábitos que vão te levar ao resultado que você quer, né? Com certeza. E a partir do momento que você compreende isso, que o que te trouxe aqui, te trouxe esse corpo, então você precisa primeiro mudar o pensamento. E a partir desse momento você mudar o sentimento, que é onde você mudar a percepção, para você ir para a ação e ter o resultado. Então, a maioria só quer ação e resultado. Ou, às vezes, nem ação, ela só quer o resultado. Hoje, a nossa mente está tão ligada à ansiedade que simplesmente quer o resultado. Porque hoje a gente tem tudo pronto. Eu quero comer.
iFood, é um clique a gente tem. Só que o emagrecimento não é assim. Quando a gente faz dessa forma, é aquele resultado de um mês eu tô e um mês eu não tô. E aí isso traz tanta frustração. Além disso, a saúde fica acabada. Fica escassa. As pessoas estão mostrando tanto só o resultado, né? Não mostram um processo na internet, nas redes sociais, que eu falo que é tudo isso. Igual tá tudo ligado, igual a questão do marketing, de ganhar dinheiro, né? Aquelas questões de e você consegue 100 mil em 7 dias. Você consegue... Tem umas coisas assim também, dieta, né? Que eles prometem, uns gatilhos, assim, umas promessas mirabolantes que fazem... você consegue emagrecer, sei lá quantos quilos em um mês. Então, assim... As pessoas estão indo muito por mais fácil. É engraçado que é uma coisa assim, que as pessoas já viram que não funciona. Só que por que a mente delas ainda cai nessa armadilha de emagreça rápido em tanto tempo? Na verdade, o resultado é tentador, né? Quando você vê que em 10 dias você consegue um resultado. Porém, é aquilo, não adianta... Vamos jogar isso para atividade física. Você vai com o personal dentro de uma academia e você faz, só que o personal não te explica nada. Ele só fala assim, faz isso. E aí ele te conserta, mas ele não te explica. Ou seja, você não compreendeu o que você está fazendo. Então, se um dia o personal fica doente, você não sabe fazer. Então, você fica dependente. A gente não pode ficar dependente de nenhum profissional. Você conhece o seu organismo mais que qualquer profissional. Então, se eu te passar assim, toma esse suplemento durante um mês. Se você estiver tendo uma dor no estômago, e eu falo, não tem como você ter dor no estômago. Eu falo, não, eu estou sentindo. Então, quem conhece mais o seu organismo? Você mesmo. Então, a partir do momento que você conhece o seu organismo, você entende que em uma semana tomando alguma substância não te fez bem, mesmo o profissional falando que aquilo é bom, para você não é bom. A gente tem que respeitar a nossa individualidade biológica. Então, a partir do momento que você entende isso, você não vai cair em qualquer esquema de dieta em 10 dias, perder 10 quilos. Que é algo que, como eu falo, se você aprender a base, um sono de boa qualidade, uma alimentação de boa qualidade, você não precisa tirar nutrientes. Porque, por exemplo, dieta sem carboidrato, emagrece muito. Você aguenta ficar sem? Não. Nossa, aquela vez que eu fiz essa dieta low carb, eu queria subir nas paredes. Eu tava com uma ansiedade, porque não adianta, né? Aí ela me trouxe a ansiedade, tipo assim, aí finalizou, emagreci, você vai lá e desconta tudo, porque você não tá aguentando essa ansiedade, né? O cérebro, ele se alimenta de carboidrato. 6% do consumo do seu carboidrato vai para o cérebro. Ou seja, a gente consome... Se você faz uma dieta sem carboidrato, você fica muito ansiosa. E o que vai acontecer? Uma semana você consegue fazer, na outra semana você come o triplo. Então, você fica tendo compulsões alimentares. Então, assim, será que vale a pena? Se a gente fizer o básico bem feito, o que é o básico bem feito? A água na quantidade correta. Depois, no final, a gente pode até colocar dicas disso, né? Quanto de água para cada pessoa, porque também é individual. O sono de boa qualidade. Então, assim, às vezes também a gente pode dar dicas no final de quais chás que pode ajudar a ter um sono de boa qualidade. A gente não precisa de medicamento. Eu vejo muita gente tomando, mas é mudar os hábitos. A gente consegue ter um sono de boa qualidade. Então, acho que a gente tem que começar pelas nossas atitudes, ao invés de ficar procurando medicamentos ou até suplementos. Então, se a gente consegue mudar um pouquinho o nosso hábito e ter um resultado, se a gente tem um sono de boa qualidade, a gente tem o poder de escolhas. Porque a partir do momento, se você não dorme bem, você vai procurar um doce, você vai procurar um fast food, porque você quer uma coisa rápida, imediata. E até quer o resultado rápido também. Não, vamos entrar no autoconhecimento, deixa o seu corpo responder cada coisa. A partir do momento que você aprende, você tem o resultado. É por isso que você traz aquela questão da abordagem holística, né? Até porque, né, vamos trazer o meu caso, a questão do hipotiroidismo, igual eu tenho. Então, também, além disso, você, com essa parte ortomolecular, você tem que também pedir alguns exames, né, para a pessoa de forma individualizada, para, além de trabalhar a mente, ver como é que está o corpo neste momento, né? Igual eles falam, saber como é que está no ponto A para poder chegar ao ponto B. Igual você me pediu, né, alguns exames dessa questão que a gente viu, que eu estava com hipotiroidismo, e a questão do meu corpo não absorver o ferro, né, por ele estar inflamado. Essa parte ortomolecular é muito importante também, né, nesse programa, nessa alimentação e emagrecimento saudável, né? É muito importante. O que eu mais vejo é o seguinte, os médicos, eles têm uma visão diferente
de exames do que eu tenho, o que eu vejo é uma prevenção. Então, assim, eu olho os exames, eu vejo, será que é possível essa pessoa ficar doente? O médico olha assim, você está doente ou não? E essa é a diferença. É uma prevenção e eu, como nutricionista esportiva ortomolecular, eu vejo isso. É uma prevenção de doenças. O médico olha doença. Então, a partir desse momento, a gente tem uma visão diferente e opinião diferente. Eu e o profissional da medicina. Então, a partir desse momento, eu vou fazer o quê? Se você está inflamada, como a gente viu. Então, a gente precisa arrumar essa inflamação antes até da suplementação. Porque senão o ferro não vai entrar de forma correta. E aí você fica gastando e outra. Isso faz mal para o organismo. Então, se a gente organiza essa base que eu falei, um sono, a água, o intestino, que é o que absorve tudo, que é o que pode gerar maior inflamação com açúcar, com farinha branca, com o estresse. Então, a partir do momento que a gente organiza isso, fica muito mais fácil de você ter o resultado. Só que está todo mundo querendo tanto resultado que não quer arrumar essa base. Tudo a gente tem uma base. Bom, eu quero até compartilhar com vocês que quando eu estava grávida, né, a primeira pessoa que a gente contou foi a Carol. Por quê? Porque realmente, como eu sabia essa questão que meu corpo não absorvia o ferro, né, e que eu já tenho a questão do hipotiroidismo e que muitos médicos não olham essa parte, né, só veem se o resultado tá bom ou não, baseado em algumas evidências, algumas situações, foi para ela que eu contei primeiro, né, por questões de saúde. E aí foi onde ela viu que meu corpo realmente precisava de ferro. E vamos lá, conta pra gente sobre essa situação, né? No meu caso, né? Que os exames que você me pediu foram diferentes do que a maioria dos médicos pedem, né? O que você viu e qual foi sua abordagem nesse caso meu? Bom, primeiramente, para uma boa gestação, o que é interessante? Claro, quando isso é planejado. É 1 ano de tratamento. E esse 1 ano de tratamento é para você, não é só para o bebê. Então, a partir do momento que você desinflama, é como se... Pensa isso numa plantação. Então, a gente tem que cuidar da terra para plantar aquela semente. E não adianta fazer isso no momento de chuva. A gente precisa preparar no momento de seca. Então, fazer a nutrição nessa parte. Desinflamação primeiro. Então, é a limpeza. Primeiro, você vai limpar a terra e depois enxergar. Tá fértil essa terra para a gente colocar essa semente? Então, a partir desse momento, a gente consegue ter uma gravidez de boa qualidade. Então, a partir do momento em que, no seu caso, o ferro estava baixo e você tinha feito a suplementação, ou seja, a gente viu que você não estava tendo uma boa absorção por uma inflamação. Como eu falei, a inflamação é uma farinha branca, o estresse, um sono de má qualidade, porque não é, eu durmo bem. Não. Você está acordando descansada? Você está tendo disposição? Isso é o dormir bem. Então, a partir do momento que você analisa isso de forma detalhada, você consegue entender cada passo que você precisa. Então, como a gente viu, o médico olhou, não, você não tem nada, você não precisa de suplementação. Alguns casos precisa realmente da intervenção médica, porque quando é intravenoso, eu não posso fazer. Eu sou nutricionista, eu faço a suplementação oral e quantidades baixas. Eu falo que são doses terapêuticas. Por isso que eu falo, é uma prevenção. Para quem vai arrumar alguma coisa, vai arrumar uma deficiência, é o médico. Então, você estava precisando da quantidade de ferro para ter. Então, você tem que ter uma carga. Imagina você com uma mala. Você precisa de uma mala, um suporte para você doar. Se você não tiver, não tem como. Se eu não tiver para mim... Você não tem a formação. Então, estava com deficiência já. Então, precisava ter a suplementação de forma rápida. Além de trabalhar também isso na forma oral, através dos alimentos. Muita gente, né, que me conhece, sabe que, infelizmente, eu acabei perdendo o bebê, me perguntou por quê, por que isso aconteceu. A gente sabe que antes de 3 meses, a explicação é má formação, né? Mas você acha que, de repente, essa situação minha... Mas eu já estava suplementando, né, com o hipotiroidismo, a questão da dosagem certa do remédio, mas você acha que esse quadro, né, do meu corpo está inflamado, da ferritina baixa, do meu corpo não está absorvendo ferro e do hipotiroidismo, de repente, pode ter contribuído
para meu corpo não conseguir levar para frente essa gestação? Na verdade, como eu falei, a gente tem uma preparação para ter uma gravidez saudável. E hoje em dia, o que a gente vê? A gente está muito estressado, o corpo não está respondendo de uma forma boa, né? Então, você quer ter uma disposição que parece que nunca chega. Então, assim, eu acho que é algo que não tem como a gente afirmar nada. Mas, tireoide é algo, por exemplo, que o médico não olha, por exemplo, vitaminas, minerais, o selênio é muito importante. Então, antes de colocar os medicamentos, isso dentro da minha área, como eu falei, de prevenção, tá? Eu não estou afirmando nada de quem já tem o problema. Mas se o selênio não estiver bom, se o ferro não está bom, não vai ter uma boa tireoide. E a inflamação também. Então, antes de colocar os medicamentos, de colocar uma dose maior, uma dose menor, então por que não faz a suplementação dos minerais, das vitaminas que está faltando? Como eu falei, o zinco, selênio, o ferro, vitamina B, do complexo B também é muito importante. E eu vejo que tem muita gente que tem deficiência do complexo B. Então, a gente precisa olhar para isso de forma calma. Por isso que antes a gente precisa dessa compreensão. Tanto você com sintomas, porque o médico também não vai adivinhar se você não falar os sintomas que você tem. E a partir daí a gente começar a entender e pedir os exames. Não é só pedir os exames e achar que os exames mostram tudo. Não adianta você ver uma deficiência ali se não está tendo um sintoma. Então, afirmar que foi por alguma deficiência, não. Eu acho que tudo tem... Vamos pensar também na parte energética, na parte que não é a física. Tudo tem um porquê. Parte espiritual também, espiritual, né? Exatamente. Então, tem todos os pilares para a gente olhar. Na parte física estava, sim, deficiente, mas existem as outras partes. Então, não tem como a gente afirmar que é por uma única causa. Por exemplo, pelo ferro. Não. Tem todos os pilares. É um conjunto, né? Mas é igual você falou. Eu vejo muito isso também na questão até de mãe com os meus filhos, né? E até no meu corpo. Se a gente não está consciente, tem autoconhecimento até do nosso corpo, não adianta a gente ir no médico, por exemplo. A médica que eu fui, ela não sabia que eu tinha essa deficiência de ferro, que meu corpo não absorvia ferro igual você, que já me acompanha, sabia. Então, assim, claro, a gente não pode deixar a nossa saúde só na mão do outro, né? Por mais profissionais que você e os médicos sejam, se a gente não trouxer essas informações para vocês, como é que vocês vão receitar o que a gente precisa, né? Isso eu vejo também uma deficiência das pessoas, a comunicação. Porque, na verdade, a gente vive tanto no automático que não percebe os sintomas. Então, às vezes eu falo para a pessoa assim, dentro da consulta, qual horário você sente fome? Aí ela para, ela pensa, ela analisa. Eu falo que meus pacientes saem com fumaça na cabeça. De tanta pergunta que eu faço que teoricamente, é fácil de você saber se você tiver essa percepção. Mas nessa correria do automático, você não consegue parar, olhar, analisar. Então, assim, quando eu pergunto para o meu paciente qual que é o horário que você sente fome, eu faço às 6 horas, depois do trabalho. Mas, espera aí, é fome ou vontade de comer? Pronto, a pessoa trava. Ela não consegue saber. Por quê? Porque eu falo fome, o seu estômago ronca. A vontade de comer... É um hábito. É um hábito, ou até, aí agora a gente entra na parte emocional. Ela quer confortar uma irritabilidade que ela passou dentro do trabalho com uma comida, um doce. A gente pode trazer isso como aquela questão de, nossa, eu trabalhei tanto hoje, eu mereço uma pizza, mereço um hambúrguer, uma comida gostosa, vamos supor, a gente pode colocar como... Exato. Então, a gente precisa agora desvincular o emocional do alimento, porque a partir do momento que você tem esses dois juntos, você não consegue ter um resultado não tanto nem na saúde e nem no físico. O físico eu falo que é uma consequência das suas escolhas. Então, se você está bem com você mesmo, você consegue desvincular esses dois e consegue fazer. Então, assim, o mundo está um caos, mas você tem que comer. Por que não comer a coisa saudável? Então, na hora que você consegue desvincular essas duas coisas, você consegue manter a sua saúde. Porque sua vida está um caos. Aí, a partir do momento que você está nesse caos... Você está se alimentando bem, então você tem saúde para fazer a coisa acontecer, para resolver esse caos. Então, a partir do momento que você consegue trabalhar isso, desvincular isso, a gente consegue ter um resultado. E isso eu faço dentro da consulta. Então, eu vejo como é que a pessoa está emocionalmente, como ela está na mente dela e a percepção que ela tem sobre dieta.
Agora, dá para nós aquelas dicas que a gente já falou aqui, que você falou que ia dar umas dicas no final, da quantidade de água, chás, dá para nós essas dicas aí, para a gente já poder começar a pensar em ter um estilo de vida saudável. Claro que você, quando a pessoa quiser alguma coisa de forma individualizada, ela tem que marcar uma consulta, né, que você vai analisar o todo. Mas vamos dar umas dicas aí para a gente já começar ter uma vida saudável a partir dessa questão da água, dos chás, de um sono melhor. Como é que a gente pode fazer? Ó, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é água, hidratação do corpo. Porque a partir do momento que você está dormindo, eu falo assim, você está deitado, enquanto isso os funcionários, que é o seu organismo, os seus órgãos, eles estão fazendo uma limpeza no seu organismo. Então, imagina uma sala que está toda bagunçada, é o seu organismo, e aí vai acontecer uma limpeza. E essa limpeza precisa tirar toda a sujeira e ir para algum lugar. Se não tem uma boa hidratação, aquela sujeira fica ali. Então, imagina isso acontecendo toda a noite. E a pessoa começa a ter um fígado intoxicado. Então, se a pessoa tem uma olheira, se ela está com a queda de cabelo, fala assim, é falta de alguma vitamina. Às vezes, não. Às vezes, é uma falta de limpeza do organismo. Então, a água ela é muito importante para isso, além da disposição. Muita gente fala assim, eu quero me dar alguma coisa porque eu preciso ter disposição. Mas você está tomando água? A água, ela te dá foco, ela te dá clareza. A água, ela te dá a disposição que você quer. Então, a gente precisa, primeiro, dessa base que é a água. 35 ml pelo peso. Então, você multiplica 35 vezes o seu peso, que vai dar um mínimo de água. E todo mundo assusta quando eu falo isso, porque dá bastante, né? Porque a maioria, o que eu vejo dentro do meu consultório, a maioria toma 1 litro a 1,5 litro. Que geralmente é muito pouco. 1 litro era... Teoricamente, para quem nunca tomou, assusta com isso. Então, por isso que eu falo teoricamente. Você tem que tomar 1 litro na hora que você acorda. Aquela sujeira que foi organizada durante a noite, ela vai ser eliminada na hora que você coloca a água. E vale água com gás também ou só água natural? Boa pergunta, e tem muita gente que me faz essa pergunta. A hidratação, ela não pode ser só com água com gás, mas você pode colocar essa água com gás, sim. É prazerosa. Tem muita gente que tem medo do sódio. Não é o sódio dessa água que vai te fazer mal. O sódio que a gente tem que tomar cuidado é de refrigerantes, alimentos industrializados. E não o sódio da água, que é um problema. Tá, e a questão do sono, né? Como que a gente pode melhorar isso pra gente finalizar nosso bate-papo fechando com chave de ouro? Então, na verdade, o sono, a primeira coisa que a gente tem que parar de fazer é colocar a televisão antes, ativar a adrenalina. A televisão, o celular, né, que é algo que eu vejo que a maioria também fica mexendo para trazer o sono. Se você traz o sono com a luz do celular, você não tem um sono de boa qualidade. Então, a partir desse momento, seu sono você já fica com aquele sono agitado, você fica mexendo demais, você fica pensando demais. Então, 1 hora antes de dormir, se você dorme às 11, às 10 horas, elimina qualquer tipo de luz que ativa a sua adrenalina. Então, assim, aquela luz da cromoterapia, uma luz azul que vai já acalmando a sua mente, você, às vezes, tendo uma boa leitura. Então, dessa forma, você já está acalmando a sua mente para ter um sono de boa qualidade. E aí, a partir disso, também você pode colocar um chá de camomila, chá de melissa, chá de mulungu, passiflora, e fazer desse chá um ritual. Então, já que você tem que ficar 1 hora sem eletrônicos, toma seu chá, lê alguma coisa, já vai pensando no dia seguinte, mentaliza o que você quer para o dia seguinte. Eu quero ter disposição. Então, você toma aquele chá já pensando no benefício que ele vai te trazer. Eu acho que é a melhor forma. E hoje eu trouxe diante dessa experiência que eu tenho de 13 anos, e eu vejo as pessoas tendo essa dificuldade de emagrecimento, como eu falei que a carta trouxe muito isso, a dificuldade de emagrecimento é porque a mente ela não está ligada ao corpo. A pessoa só quer fazer o corpo, ela quer obrigar o corpo a emagrecer, com sacrifícios. A gente não precisa disso. Então, a partir do momento que você consegue alinhar mente, corpo e espírito, a gente consegue ter o resultado. E com isso eu criei um método, trouxe também, eu montei um projeto. É a primeira vez que eu estou falando sobre esse projeto, eu nunca falei sobre ele. E é um projeto que eu estou montando há 4 anos, diante das experiências de muitas pessoas que eu atendi, vendo essa dificuldade. Esse projeto vai trazer um emagrecimento consciente. Então, eu falo que você vai mudar o seu estilo de vida de forma leve. É desvincular o que eu falei, a emoção do corpo. Você está vivendo o que tiver no externo, mas a sua alimentação é a mesma. Então, na hora que a gente consegue ter isso,
e ter a clareza do porquê que você está fazendo, que é o meu maior foco nesse projeto, é a clareza. Ontem eu atendi uma paciente, eu falei para ela, a gente ficou durante 1h30. Peguei e falei assim, olha, você está indo embora sem saber o que você quer. Você ainda não sabe. Ela, claro que eu sei emagrecer. Não. Precisa de mais. A gente precisa tocar o coração. Então, nesse projeto, eu quero trabalhar a clareza, a compreensão, depois a ação e, consequentemente, o resultado. Então, o resultado no nosso corpo é consequência da mente. Então, a partir do momento que a gente trabalha esse emagrecimento através da mente, o meu projeto chama Saudavelmente, justamente por causa disso, a gente consegue ter um resultado e um resultado fixo, porque você aprendeu a fazer. Você não volta para trás. Quando a gente aprende, quando a gente obtém um conhecimento, a mente muda, né? A mente expande. A mente expande. E aí eu quero ficar ligada aí nesse projeto, assim que você liberar ele, eu quero fazer parte, porque eu preciso muito, né, treinar minha mente para ter esses hábitos saudáveis. Obrigada, viu, por ter vindo. Eu acho que é um assunto que todo mundo vai gostar bastante. Quem tiver dúvida, pode deixar nos comentários, né? Passar o contato aí da Carol. Pode deixar nos comentários, que eu acho que vai ser algo, assim, muito rico para a sua vida. E depois que você obter um conhecimento, fica mais fácil mudar todos esses hábitos, né? Com certeza. Muito obrigada pelo convite.